Hello, quinto ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? O que vocês acharam das explicações sobre as horas? Difícil? Um pouquinho. Eu concordo e não tem como, tá? Existem todas essas formas de se falar as horas em inglês e uma dica legal: aprendam as horas no ponteiro. Porque muitos exercícios em inglês, o reloginho é ponteiro e não somente digital. Se você não sabe as horas no ponteiro, vai ficar um pouco mais difícil para vocês esses exercícios. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu tinha a idade de vocês, foi a mesma época em que eu aprendi as horas em inglês. Ou melhor, não aprendi. Como assim, teacher? Você não aprendeu? Naquela época, não. Por quê? Porque quando eu tinha 9 anos, eu ganhei um relógio digital do meu pai. Eu fiquei toda metida, né? Me achando com o relógio digital. E aí eu não me preocupei em aprender as horas no ponteiro. Porque eu tinha um relógio digital, me achava a última bolacha do pacote. Só que daí eu comecei aos 10 anos a fazer meu curso de inglês fora da escola. E o professor foi ensinar as horas pra gente em inglês com ponteiro. E ele não ensinou todas essas formas, que tem a mais simples, a média, a mais complicada. Ele já chegou na complicada de uma vez. Resumindo, ele ensinava e eu fingia que aprendia, né? Sabia as horas no ponteiro. Bom, desculpa. Prova. Fui fazer a prova oral. Quando eu cheguei no curso, meu professor havia faltado e eu toda felizona. Não vai ter prova. Mentira, teve. A diretora do curso foi aplicar a prova pra gente e a primeira da lista, Ana Paula, era eu. Fui lá. Bati na porta, abri, excuse me, né, com licença. A diretora, ai, Ana Paula, caminhe. Eu entrei, tô fechando a porta. Ela já pergunta direto para mim, Ana Paula, what time is it? Falei, bom, já posso abrir a porta e ir embora, né? Eu já zerei a prova. Aí eu olhei para cima que tinha um relógio de ponteiro. Olhei assim, estava 8 horas da noite em ponto. Eu só olhei assim, it's 8 o'clock p.m. Very good, Ana Paula. Sit down, let's talk in English. O que eu não sabia, eu tive a sorte de conseguir responder. Só que eu não sabia as horas em inglês, né? Eu não sabia nem as horas em ponteiro. O que eu pedi pro meu pai? Um relógio de ponteiro. Aí meu pai me deu o relógio. Hoje em dia eu só uso o relógio de ponteiro. Aí eu ficava assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pra eu nunca esquecer, que eu tinha vergonha que alguém me perguntasse que horas são e eu não saberia contar nos ponteiros. Bom, hoje eu sei as horas do ponteiro e sei as horas em inglês. Ainda bem, né? Já pensou? E dicas importantes de Ana Paula. Tem que treinar bastante, tá? Pega um caderno em casa, comece a escrever várias horas em inglês e vai treinando a escrita. Sabe por quê? Porque ano que vem, no 6º ano, nós vamos rever. E aí não vai ter esse negócio do mais fácil, vai ter o mais difícil. Sempre. Então começa a treinar desde já, não custa nada. Faz um pouquinho por dia, você vai testando assim as horas e vai escrevendo para treinar o seu inglês e os números de 1 a 60, que são muito importantes também para as horas, ok? Vamos lá, Ana Paula, chega de falar e vamos trabalhar. Nós vamos começar hoje a aula on pages 90 and 91, 90 e 91, o início do capítulo 5, Routines Around the World, rotinas em torno do mundo, né? Todas as pessoas de todas as culturas têm a sua rotina diária, como nós temos também, né? O horário de acordar, o horário de escovar os dentes, de tomar café, de tomar banho, de almoçar, de fazer a lição, de ir para a escola, de jantar, de dormir. Nós temos, e o pessoal do mundo inteiro também. Então agora, nesse primeiro exercício, nós veremos
as frases e as figuras e ligaremos no lugar correto. Então vamos lá. I have breakfast at 7 o'clock a.m. Eu tomo o café da manhã às 7 horas da manhã. Ainda bem, né? Então, onde está o desenho? Aqui a menininha, ó. Cereal, milk. Então, pega a bolinha daqui, pum, aqui em cima. I go to sleep at 9 o'clock p.m. Eu vou dormir às 9 horas da noite. Tá bem aqui do lado, ó. Pegou a bolinha, pum. I go to karate classes at 4 o'clock p.m. Eu vou para as aulas de karatê às 4 horas da tarde. Então, pega aqui a bolinha, Fácil, né? Esse aqui tá melzinho na chupeta. Vamos lá. Próxima página. I wake up at 6:30 a.m. Eu acordo às 6:30 da manhã ou a 6:30. Meia hora passada das 6. Então, nós vamos pegar aqui a bolinha. Cadê a criança acordando feliz? Nossa, que inveja acordar feliz, ó. Pegou a bolinha, ligou aqui. I do my homework at 2 o'clock p.m. Eu faço minha lição de casa às 2 horas da tarde. Então, pega a bolinha aqui, pum. I go to school at 7:30 a.m. or a 7:30 or 7:30. Então, vou para a escola às 7:30 da manhã. Então, eu pego assim a bolinha, ligou. Nossa, essa figura das crianças indo para a escola parece, se não é a mesma figura que a teacher colocou na aula passada falando sobre go to school. Eu acho que é o mesmo desenho, não tenho muita certeza. Eu vi essa figura, mas não lembro se eu peguei ela, pois eu preciso dar uma conferida. E o último, I have lunch at 1 o'clock p.m. Eu almoço à 1 da tarde. Então aqui, bolinha, pum. Muito fácil esse exercício, nem teve graça. Próximo. Textão. Page 92. Nós vamos ler o texto sobre a Nadine, falando da vida dela. Depois que nós lermos, tem algumas atividades que a gente vai ter que fazer nele, tá? Então vamos lá. Nadine is 14 years old and is in the 7th grade. She lives in Africa. She wakes up at 4 a.m. every day. She sweeps the floor before she sweeps the house before her father wakes. Then she walks to the pump to get water for the family for the day. She prepares porridge for breakfast. The younger children eat first, and if there is any left, Nadine might get a little. She helps the children for their day at school. She washes the dishes and rides her bicycle to school. Então vamos ver esse primeiro parágrafo. A Nadine está com 14 anos de idade, está no 7º ano. Ela mora na África. Ela acorda às 4 horas da manhã todo dia. Olha só, vocês vão ver que rotina diferente da nossa. Ela varre a casa antes do pai dela acordar. Aí ela vai andando até o poço para pegar a água para a família para aquele dia. Ela prepara porridge e mingau para o café da manhã. As crianças mais novas comem primeiro e se sobrar alguma coisa, a Nadine consegue comer um pouco. Ela ajuda as crianças em suas atividades da escola. Ela lava a louça e vai de bicicleta até a escola. Perceberam já nesse primeiro parágrafo a diferença da nossa rotina diária? Continuando. At lunch, Nadine bikes home and immediately begins cooking with her sisters while her brothers sit and review their lessons or play soccer. Again, she serves herself last and washes the dishes. Then she bikes to the market and helps her mother
sell peanuts, after which she bikes back to school. After school, she bikes back home, and she and her sisters prepare dinner for the family, as well as washing the family's clothes. Caraca! No almoço, a Nadine vai de bicicleta de novo para casa. Imediatamente começa a cozinhar com as suas irmãs, enquanto seus irmãos ficam sentados revendo suas lições da escola ou brincam de futebol. De novo, ela se serve por último e lava a louça. Daí, ela vai de bicicleta até o mercado, até a feira, e ajuda sua mãe a vender amendoins. Depois, ela pega a bicicleta de novo e volta para a escola. Depois da aula, depois da escola, ela vai de bicicleta de novo para casa e ela com as irmãs preparam um jantar para a família e também lavam a roupa da família. After everyone has eaten, she cleans the dishes and finishes the laundry. By this time, the sun has set. Nadine's family doesn't have electricity, so she pulls out a flashlight which has batteries that last for... Opa, mudou. Eita, tá doido? That last for an hour and does her homework and studies. She falls asleep and wakes up a few hours later to start the whole cycle all over again. Depois que todo mundo comeu, ela limpa a louça, né? Ela limpa tudo e termina de lavar a roupa. Nesse período, o sol já se pôs. A família da Nadine não tem eletricidade em casa, não tem luz elétrica. Então, ela acende uma lanterna que tem baterias, mas que duram somente 1 hora. Ela faz a lição de casa e estuda. Ela vai dormir e acorda poucas horas depois para começar todo esse ciclo de novo. Fala sério, não é não? Bem difícil. Vamos lá, exercício A. Underline the sentences that express routines. Então você vai com um lápis ou um marca-texto marcar as palavras, as expressões que indicam rotina. Tá? Então, por exemplo, wakes up, sweeps the floor, prepares porridge, washes the dishes, washes the dishes de novo. Prepare dinner, washing the family's clothes, cleans the dishes, finishes the laundry. Does her homework, falls asleep, wakes up. Tá? Então, vocês vão pegar essas palavras que a teacher falou e vão grifá-las. Depois do B, esse vai ser difícil. Complete the Venn diagram with your routine and Nade's routine. Use the intersection to see what you have in common. Você vai colocar aqui, não vai caber tudo, tá? Mas a sua rotina diária e a rotina diária da Nadine. O que vocês tiverem em comum, coloca aqui no meio, tipo assim, lavar a louça, né? Ajudar a preparar a comida. Se vocês têm esse tipo de atividade em casa, aí coloca junto aqui. E depois você vai comparar a rotina da Nadine com a sua e o que é igual e o que é diferente. Tenho quase certeza absoluta
que é completamente diferente de vocês. Porque às vezes a gente ajuda em casa, né? A gente já tá na idade de ajudar a pôr a mesa, né? Arrumar o quarto, deixar o quarto arrumado, ajudar a enxugar uma louça e guardar, né? É legal isso, é bom a gente já tá aprendendo a fazer isso. Só que não como uma obrigação, como a Nadine faz, né? Ela que acabou sendo a dona da casa, né? A dona de casa, de limpar e deixar tudo pronto, fazer comida e tipo assim, ela é a última a comer. O que sobrar, ela come, se não sobrar. Entendeu? Complicated. Na página 93 aparece o lindo reloginho. Então, olha só. Vocês assistiram, né, ao vídeo explicativo das horas. Então, o que acontece? Aqui mostra a forma mais complicadinha mesmo já, ó. 5 past, 10 past, a quarter past, 20 past, 25 past, half past. Do 1 minuto até o 30 minutos da hora, a gente sempre usa o past, que são os minutos passados daquela hora. Então, 10 horas e 10 minutos. Ou eu falo 10, 10, não usa end no meio, tipo 10 e 10, é 10, 10. Ou eu faço 10 past 10, 10 minutos passado das 10, tá? Horário completo sempre o'clock. Quando é 15 minutos, eu tenho 15, é um quarto de hora. Se eu pegar o relógio e dividir em 4 partes iguais, serão 4 partes iguais de 15 minutos. Então, aqui a quarter é um quarto de hora passado, daquela hora. Então, por exemplo, 5 e 15, eu posso dizer it's 5:15, ou 15 past 5, ou a quarter past 5. Tá? E a mesma coisa com o 20 past 5, ou 20 past 6, se for 6:20, 25, e se for 27? 27 passado daquela hora, tá? Half significa metade. Olha lá, passou meia hora. A gente fala isso na língua portuguesa. Que horas são? 3:30, tá? A gente não fala 3:30, ok? E a partir do 31 até o 59, nós contamos os minutos que faltam para a próxima hora. Nós fazemos isso também em português. 20 para as 8, 10 para as 11, 5 para meia-noite. A gente fala assim também aqui. Então, lá é a mesma coisa. Então, a partir dali, ó, usa o to e não o past. Se você colocar aqui, por exemplo, 35 e eu colocar 35 past 4, por exemplo, 4:35, tá errado, tá? Não é considerado hora certa essa daí. Então, 4:35 é 25 para 5, então é 25 to 5. Vocês entenderam como é complicadinho e precisa treinar? Assistir aquele vídeo de explicação de horas umas 4, 5, 10, 20 vezes se for necessário? Precisa, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui no exercício? Nós temos 4 reloginhos, tá vendo que tem reloginho de ponteiro e reloginho de digital? É aí que pega o negócio, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, cada um escrito e colocar a letra correta. A quarter past 5, um quarto de hora passado das 9. Past 9, eu falei past 5. A quarter past 9, um quarto de hora passado das 9. Qual será as horas? Né? Tá. A quarter to 8, um quarto de hora para as 8. Eight o'clock, 8 horas. O'clock é a expressão sempre de horário em ponto. A half past 11, meia hora passado das 11. E midday, meio-dia, tá? Como a gente usa aqui, a gente muitas vezes não fala 12 horas. A gente fala meio-dia, meia-noite. Então, midday, meio-dia.
midnight, meia-noite, tá? Colocaram já as letrinhas? Lindo, maravilhoso, maravigold, tá. Agora, você vai responder a que horas você faz essas atividades, tá? E depois você vai perguntar, my friend, um amigo, como a gente não tá aqui junto, pergunta para alguém da sua casa, pro papai, pra mamãe, pro irmão, tá? Com quem você tiver aí. Se vocês tiverem amigos no WhatsApp, perguntam pro outro no WhatsApp, vai saber, né? Então, olha lá, wake up, acordar, então você vai marcar aqui, escrever por extenso, tá? Vai escrever em inglês lá os numerozinhos. Wake up, a que hora você acorda. Have breakfast, a que horas você toma café da manhã. Go to school, a que horas você vai à escola. Have lunch, a hora que você almoça. Do homework, a hora que você faz lição de casa. Ai, professora, não tem uma hora certa. Ai, imagina que mais ou menos é naquele horário, né? Do after school activities, faço atividades fora da escola, faz um esporte, faz um curso, faz alguma coisa como hobby, algo que lhe dê prazer, tá? Have dinner, jantar, e go to sleep, a que horas você vai dormir, tá bom? Marcou o seu aqui, pergunta para um amigo, tá? É isso aí, pessoal. Olha só o reloginho. Vários reloginhos. Aqui também o reloginho, né? A bomba. É a teacher chegando com a bomba das horas na vida de vocês, ó. Desculpa. Não era a minha intenção. Mas a gente tem que aprender. Não tem como fugir disso. Já pensou? Se a teacher não ensina direito isso daqui, se você não aprende direito também, um dia você vai para fora do país, ou uma pessoa, você tá perto de alguém que fala inglês, aí você pergunta, né, what time is it? Que você tá sem relógio, tá sem o celular, não tem nenhum relógio perto na rua, e pergunta, what time is it? Aí a pessoa fala, it's 7:30. Você continua sem saber que horas são, né não? Então assim, treinando, bonito, bastante, lindeza. Semana que vem a gente continua fazendo mais atividades sobre as horas e sobre as rotinas diárias. Many kisses, bye bye!